O canal do Tchau ouve hoje o ex-capitão do BOPE, Rodrigo Pimentel. Ele é coautor do filme Tropa de Elite, palestrante, sociólogo e um dos maiores especialistas em segurança pública do Brasil. Rodrigo, muito obrigado pelo convite. Obrigado a você por aceitar. Mais uma vez. E quantas vezes você precisava, irmão? Obrigado, eu agradeço a parceria. Rodrigo, esse decreto do presidente Lula, recente agora, que simplesmente coloca a segurança pública de alguns estados na parede. Já leu? Como é que... Eu li o que está no jornal até o momento, fiquei estarrecido. Por que motivo? Porque o presidente Lula, ele coloca o óbvio no papel. E, basicamente, forças policiais do Brasil e no mundo, elas vão utilizar arma de fogo em legítima defesa, dentro de um momento de legalidade, de oportunidade e de habilidade. Aliás, a PM do Rio, em 83, há mais de 30 anos, a PM do Rio já estabeleceu o uso da arma de fogo. O policial pode usar arma de fogo no Rio se ele tiver capacidade técnica, se ele não colocar nenhuma pessoa em risco e se tiver legalidade para a ação. Legalidade é legítima defesa, de si ou de outrem. Então, quando o presidente Lula perde um precioso tempo colocando no papel o que já é óbvio e o que já se ensina nas academias de polícia de todo o Brasil, é muito preocupante. Parece que o presidente Lula está sinalizando para o enfraquecimento das polícias. Parece que o presidente Lula está falando para o eleitor bandido. Isso é o que preocupa. No entanto, quando você vai ler o texto, o que está ali no texto, Chau, eu concordo 100% com tudo que está ali, viu? Policiais do Brasil, eu vou dar um caso aqui, posso dar o caso do Rio de Janeiro? Você tem gente aí assistindo a gente fora do Rio. A Polícia Rodoviária Federal, que é uma polícia muito boa, aliás, eu considero uma das melhores polícias do Brasil, que a formação da Polícia Rodoviária Federal é muito bem feita, numa academia de primeiro mundo, em Brasília. A Polícia Rodoviária do Rio de Janeiro, anteontem, acertou uma jovem, Juliana, né? Eu não considero fatalidade, viu? Eu considero uma tragédia e um erro. Um policial rodoviária federal, à noite, numa via expressa no Rio de Janeiro, efetuou disparos, mais de 20 tiros, contra um carro com uma família. Não tinha arma de fogo, a princípio não tinha fuga. Mesmo que tivesse fuga, Chau, não teria amparo legal, né? E quando você pensa, mas isso é isolado. Não. Nos últimos 5 anos do Rio de Janeiro, foram 3 casos bem parecidos, tá? De policiais rodoviários em vias expressas, verdadeiramente vias expressas perigosíssimas, tá? Policiais rodoviários atirando em carros onde você não tinha bandido. E se a missão da Polícia Rodoviária Federal é proteger o cidadão, e a polícia está atirando no cidadão desarmado, que não é bandido, que sequer é suspeito, tem algo muito errado nisso aí. Mas, então, repito aqui, o que o presidente fez é colocar o óbvio no papel, e que muitas polícias do Brasil já seguem aquilo ali perfeitamente. Mas desmoraliza governadores saber que o presidente está entrando numa seara que é do governador. Estadual? Exato. Se você pegar lá o artigo 144 da Constituição Federal, né, as polícias militares, polícias civis, elas são comandadas pelos governadores estaduais, que são eleitos pelo voto da população. Então quem sofre pressão da população é o governador, através do eleitor, né? Olha, a polícia está violenta, muda o comando da polícia, a polícia está fraca demais, quero uma polícia mais enérgica. Tudo isso quem sofre é o governador do estado. Tchau, tem uma coisa que as pessoas não prestam atenção. Existe no Brasil uma ONG, que é o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que divulga um número importante sobre mortes e violência no Brasil. Traz transparência para os números da violência. Essa ONG informa os estados mais violentos do Brasil. Hoje o estado mais violento é Amapá e Bahia, né? A Bahia, governada pelo PT há 12 anos, né? Muito tempo. Era Rui Costa, agora Jerônimo, né? E os estados da federação que estão matando mais bandidos, e eu não comemoro isso, eu lamento isso, os estados que estão matando mais bandidos estão tendo redução na violência. Mesmo a Bahia, que teve uma redução de 2023 para 2024, e também o Amapá,
que era o estado mais violento, e teve a maior queda da violência esse ano. Então, você vai ver aí, vai verificar São Paulo, vai verificar Rio Grande do Sul, vai verificar Paraíba, Goiás, Tocantins. Os estados onde as polícias matam mais, os homicídios estão em queda. Em momento algum, a imprensa fala sobre isso, as ONGs falam sobre isso. A polícia do Brasil está matando bandidos, e esses bandidos matavam 5 ou 6 pessoas no futuro. A morte desses bandidos está gerando queda da violência. Matavam famílias. Sim, matavam famílias. Agora, no meio disso tudo, evidente, que qualquer pessoa decente, que pensa que vai refletir, vai ficar impressionado com algumas imagens, né? A imagem de uma família atacada pela Polícia Rodoviária Federal à noite numa rodovia do Rio de Janeiro é lamentável, realmente uma tragédia. Nada justifica aquilo. A imagem de um policial em São Paulo jogando um suspeito de uma ponte é grotesco, sabe? É grotesco. E realmente, isso não é para aplaudir. Isso é para criticar, isso é para apontar. O que me preocupa é a imprensa focada somente em governadores da oposição. As polícias que mais matam no Brasil hoje são da base aliada do presidente Lula. E a imprensa não fala nada sobre isso. A polícia que mais mata hoje no Brasil é a da Bahia, inclusive em números relativos e absolutos. Não é a polícia do Tarcísio, não é a polícia do Derrite, é a polícia da Bahia, do governador Jerônimo. E você pode buscar no site do UOL, você pode buscar na Folha de São Paulo, você pode buscar na Globo, tá? Por que essa proteção? Seria isso? É uma proteção, é evidente que é uma proteção. E eu não tô, repito, eu não estou falando de mortes em números relativos, tá? Estou falando de números absolutos. A polícia da Bahia mata muito mais que a de São Paulo, mas muito mais mesmo. Mas o foco hoje da Senasp, do presidente Lula, do Lewandowski, é o governador Tarcísio e o secretário de Segurança Pública, Derrite. Né? Isso tem a ver com com a futura eleição de 2026? Lógico que sim, lógico que sim. Se você analisar pelo número que o próprio Fórum Brasileiro de Segurança Pública apresenta para medir violência, que é o número de homicídios, a PM de São Paulo e a Polícia Civil estão ganhando a guerra. Estão reduzindo os homicídios para os menores números de 22 anos, tá? Ou seja, a política de segurança pública do Derrite e do Tarcísio, da PM de São Paulo, da Polícia Civil de São Paulo, a política que o eleitor de São Paulo escolheu no discurso de eleição, está apresentando resultado de redução de homicídios. E venceu o PT lá. E venceu o PT. Não só redução de homicídios também. Em 2021, o Derrite já apresentou a menor taxa de roubo de carros de São Paulo também. Sabe? Então, ou seja, redução de homicídio e redução de roubo de carros também. Então, essa política de segurança pública de São Paulo, que o UOL tanto critica, que a Folha de São Paulo critica, que ONGs de esquerda criticam, é uma política que está vencendo a guerra, reduzindo homicídios e reduzindo o número de latrocínios, mas que gera imagens horríveis, como a de um policial arremessando um suspeito, não sei bem, de uma ponte. Aquilo é horrível. Mas, Chau, perceba o seguinte, a PM de São Paulo expulsa e expulsa muito. Existe em São Paulo uma corregedoria de polícia que tem a mão muito pesada e dezenas de policiais são excluídos em São Paulo, na verdade centenas, todos os anos. Centenas de policiais civis e militares são excluídos. Então eu não percebo a polícia de São Paulo fora do controle, não. Eu percebo polícias de Estado governados pela esquerda fora de controle. Mas de São Paulo eu não percebo, não. O Lacombe, que eu trouxe aqui, né? O jornalista, ex-colega da TV Globo, Luiz Lacombe, mora hoje em Orlando, disse que o Derrite é um excelente parlamentar, excelente delegado, né? Sim, ele foi capitão da rota e também foi capitão do Corpo de Bombeiros de São Paulo, né? Porque São Paulo, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros pertencem à mesma instituição. Policial Militar. E ele foi eleito deputado federal, foi reeleito, ele foi o relator do projeto para acabar com as saidinhas. E eu tive com o Derrite conversando algumas vezes, e é incrível. O Derrite teve voto em áreas de periferia, onde pessoas votavam no presidente Lula para presidente e votavam no Derrite para deputado federal.
Porque o pobre de periferia, ele não suporta também a saidinha. Ele é vítima do bandido de saidinha. É aquela desconexão que eu digo da esquerda brasileira com a segurança pública. A esquerda brasileira até hoje não percebeu que a principal vítima da violência é o pobre de periferia. A maioria dos latrocínios da morte com roubo, né, ocorre em áreas de periferia. E o DERIT consegue reduzir. Um dos números que o DERIT reduziu em São Paulo é o número de latrocínios. Então, assim, o pobre de periferia, ele quer votar no presidente Lula, porque acredita na política econômica, no combate, no possível combate à desigualdade social, ou então no Bolsa Família, mas o pobre não quer violência na sua periferia e vota no DERIT para deputado federal. Olha que boa análise. E o desembargador Paulo Rangel, né? Meu último convidado aqui no canal do Tchau. Aliás, eu assisti e reproduzi a fala dele. E compartilha. Você compartilhou. Compartilhei. Deu like, se inscreveu no canal. Isso é importante. O desembargador foi de uma felicidade porque ele fala, e você queria saber a sua opinião. Eu fiz a pergunta, desembargador, sou a favor das saidinhas? Ele, não, sou contra a saidinha. Tua opinião? Eu sou contra, totalmente contra. Eu sou contra. Já existe uma fragilidade na aplicação da lei do Brasil, já existe uma sensação incrível de impunidade no país, e a sensação de impunidade contribui para a sensação de violência e para o caos. Então a saidinha hoje digamos assim, é um cartaz, é um emblema máximo da impunidade do Brasil. Eu pedi ao DERIT, uma vez eu estava conversando com ele, eu pedi uma pesquisa ao DERIT sobre mulheres assassinadas nas saidinhas pelos seus parceiros. O que é muito comum. Na penúltima saidinha em São Paulo foram 3 mulheres assassinadas nas mesmas circunstâncias. O marido, o companheiro está preso, está lá preso 6, 7 anos, né? A mulher não suporta mais um cônjuge preso, né? Ela quer arrumar um outro namorado, ela quer ter acesso a mais um namoro, um marido, né? Para criar os seus filhos, ajudar. E o cara sai da cadeia com sentimento de corno e pratica o cornicídio, né? A gente precisa desses números, Tchau, para sensibilizar todo mundo. Eu tenho certeza que a saidinha é importante para o processo de reeducação do preso e tal, mas ela não pode acontecer 1/6 da pena. Ela tem que acontecer lá no final da pena, quando a pena estiver acabando. Mas no Brasil, criou-se a ideia da saidinha com 1/6 da pena. No mundo todo, Tchau, tem saidinha sim, mas é 1/3 da pena, ou então 2/3 da pena, ou então metade da pena, como é na Argentina, como é no Chile, como é no Uruguai. Mas no Brasil é 1/6. E não é culpa do Lula, não, pelo amor de Deus. 1/6 da pena foi na época do governo Figueiredo, quando o ministro da Justiça era o Ibrahim Abiakel, sabe? Então, essa lei de execuções penais, que promove uma saidinha com 1/6 da pena, é fruto, infelizmente, do governo militar. Uma lei velha, né? Uma lei velha, totalmente desconectada da realidade, do sentimento do povo, né? Como eu disse, a principal vítima da violência é o morador de periferia, que é vítima do latrocínio. É só a gente pensar no Rio de Janeiro. Onde ocorrem mais roubos com morte? Em Copacabana, Ipanema, Leblon ou na Pavuna? Na Pavuna. Então, o morador de periferia é sempre a principal vítima da violência. E você vai verificar quem são esses bandidos. São bandidos que já foram presos 5, 6 vezes, 7 vezes. Tchau, a gente estava na mesma emissora em 2014, quando teve uma explosão de roubo de carro em Niterói. E o comandante do batalhão de Niterói era o coronel Rui França. A gente fazia matéria, você foi lá algumas vezes fazer matéria, né? E um dia o comandante do 12º Batalhão, Niterói, ligou para a gente, para a redação. Pimentel, eu gostaria de esclarecer que todos os ladrões de carro que nós prendemos esse mês, 100% deles, nós prendemos mais de 2 vezes. Ou seja, roubo de carro em Niterói não é problema de polícia, é problema de justiça e ponto final, né? Leis frágeis. Leis frágeis e aplicadores da lei também acovardados, omissos, ou então desconectados também da realidade. São aplicadores da lei que passaram no concurso público para juiz com 25 anos de idade, que estudaram em colégios particulares, que nunca andaram de ônibus na vida, que tendem a achar que o preso é bonitinho, né? Que eles são vítimas de uma sociedade, né? Isso foi comentado pelo desembargador Rangel também, né? Sim, Dentro da sala, ele criticou essa forma, falta de experiência. Você vê que o desembargador teve origem humilde, né? O desembargador andou de ônibus, né? Com certeza foi assaltado na sua juventude.
ele não pensa igual a um juiz que nasceu em berço esplêndido, estudou numa colégio particular, fez um concurso público dificílimo, né? E virou um juiz garantista, né? Virou um juiz preocupado mais com a vítima do que com a sociedade. Perdão, mais com a sociedade, com a sociedade do que mais com o bandido do que com a vítima. Né? E ele anda armado, a arma dele na moto o tempo todo. Ele reagiu a um assalto, né? Na rodovia. Ainda bem que não morreu. Porque teve o tiro na perna. Sim. E você não concorda com o desarmamento? Não, você é contra? Eu já tive uma posição, e eu não tenho vergonha de confessar que mudei de opinião. A gente está aqui para isso mesmo. Eu posso mudar de opinião de novo. Eu fui, quando eu era do BOPE, eu era totalmente contra o civil armado. Né? E eu fui mudando de opinião. E eu vivi um momento no Espírito Santo, quando a Polícia Militar do Espírito Santo fez uma greve de 12 dias ou 11 dias, né? E a cidade foi saqueada, as pessoas invadiram lojas e tal. Se o Estado não tem condição de me proteger, e não tem mesmo, o Estado não é onipresente, não está em todos os lugares, eu acho que o cidadão, desde que siga vários critérios, ele pode ter uma arma sim, sabe? Para defender o seu lar, para defender o seu comércio, sabe? Eu mudei de opinião. Agora, se tivéssemos um mundo ideal, onde a polícia chegasse muito rápido, onde o Estado tivesse condição de oferecer segurança pública, eu posso mudar de opinião, mas não existe esse mundo ideal. O que acontece é que a polícia militar, se você for assaltado numa periferia, se a tua casa for invadida, ela não vai chegar em menos de 15 minutos. Não vai chegar mesmo, né? Então, tirar do cidadão o direito à sua proteção, eu acho uma covardia. Imagina numa zona rural, sabe? Imagina numa situação assim de Brasilzão aí, né? Eu tive uma vez em Goiás, já na gestão, no primeiro mandato do governador Caiado. Existia uma modalidade em Goiás que era roubo em fazendas. As fazendas eram invadidas por 10, 15 bandidos. Essa modalidade deixou de existir. Vamos chutar aqui, 9 casos por mês, caiu para 0. Depois que os fazendeiros compraram fuzis, né? É óbvio assim, é simples assim. Dezenas de pessoas deixaram de morrer em função do armamento do fazendeiro, sabe? A gente tem que ser claro com as pessoas, tem que chamar a turma que diverge um pouco e deixar dessa forma, olha, isso aqui está gerando redução de morte, isso aqui está funcionando. Se colocar dessa forma, eu acho que a gente pode trazer mais discussão, mais debate, né? Eu me empenho muito hoje, Chau, no debate das barricadas. Eu conversei com um morador de favela, membro da FAFERJ, da Federação da Associação de Favelas do Rio de Janeiro, que é uma associação que eu dou credibilidade, porque eu já conversei com muitos presidentes de associação que não são ligados ao tráfico. Então, alguns até ameaçados pelo tráfico. Então, diferente de alguns colegas policiais que não confiam na FAFERJ, eu sempre dei muita credibilidade para a FAFERJ. E eu conversei esses dias com um membro da FAFERJ que ele disse: Pimentel, a maior vergonha do morador de favela hoje, a maior humilhação, não é a operação policial. Nossa maior vergonha, nossa maior humilhação é a barricada. Eu preciso explicar isso para alguém do Ministério Público Federal que bolou lá a DPF 635. Eu preciso explicar isso com calma para o Molon, para o Freixo. Eu preciso explicar isso com calma para um membro do PSOL, que eu tenho interlocução com alguns. Alguns eu gosto muito. Tem ações do PSOL que são dignas de aplauso. Esses dias o PSOL conseguiu obstacular a emenda secreta de 4,8 bilhões de reais. Né? Foi um deputado do PSOL que conseguiu ajuizar uma ação para acabar com essa pouca vergonha. Nas emendas. Com as emendas secretas que o próprio PSOL criticava no governo Bolsonaro e estão se repetindo agora no governo Lula. Né? Então são ações que são dignas de aplauso, sim. Mas no que se refere à segurança pública, eu acho que eles estão equivocados. Eles acham que o que humilha o morador é o helicóptero da polícia. Eu tenho certeza que o helicóptero da polícia é humilhante, mas muito mais humilhante é a barricada na porta da sua casa. Perfeito? Pensa assim também, Chau? Eu penso penso que é muito simples também culpar a DPF, né, pela operações não bem sucedidas ou não nas comunidades. Sim. O que você acha? Você acha que isso é muito simplório chegar e falar, olha, isso, aquilo?
Chau, eu tenho um cuidado com tudo. Né? Eu sempre tenho um cuidado. Quando eu tive o primeiro contato com a DPF 635, que foi pela imprensa, eu não tive tempo nem paciência naquele momento de ler o texto total da DPF. Na primeira vez que eu li, eu entendi assim, puxa vida, tem comandante de batalhão que vai gostar disso. O ex-comandante da Polícia Militar, Coronel Alberto Pinheiro Neto, que a Caveira comandou o BOPE, que é um cara muito sério, é um cara de combate, ele definiu em 2013 que a Polícia Militar só podia entrar na favela com efetivo mínimo de 100 homens, com ambulância, né, com blindados. Para que ele fez isso? Para reduzir o ímpeto de resposta do tráfico. E com isso ele reduzia a letalidade policial e a bala perdida. E ele também definiu que ele não queria tiro embarcado de aeronave. Ele entendeu que o tiro embarcado de aeronave poderia trazer risco para o morador. Então o helicóptero funcionava como cone de observação, como plataforma de observação, para coordenar a ação policial. Evidente que numa situação de extremo risco, o helicóptero podia efetuar disparos sim, para proteger uma guarnição que estava cercada e tal. Ou seja, a PM do Rio se antecipou à DPF 635 em 10 anos. A PM já tinha regras. Mas quando isso vem num pacote de maldade do STF... Opa, exigindo... Você... calma aí. Não vem me explicar como eu tenho que fazer. Quem conhece da Seara sou eu. Eu sou operador de segurança pública. Eu estou na favela todos os dias. Eu estou tomando tiro. E o senhor está num gabinete em Brasília, num ar-condicionado, e certamente o senhor nunca pôs o pé numa favela. Eu acho que é isso que gera a mágoa. O delegado Fabrício, ele tem argumentos, ele pesquisa sobre a DPF 635, ele demonstra o avanço do Comando Vermelho e das milícias durante a DPF, né? Mas eu tenho certeza que o próprio delegado Fabrício é a favor de que uma operação policial tenha uma ambulância. É lógico, pô. Você vai fazer um baile de carnaval no Rio de Janeiro, você vai fazer um bloco carnavalesco. A prefeitura exige que tenha ambulância no bloco. Por que uma operação policial não pode ter 2 ou 3 ambulâncias, sabe? Então tem coisas que são muito óbvias, que precisam ser ditas. E a polícia do Rio de Janeiro realmente não levava ambulância em operação policial. Aí quando o morador tomava uma bala perdida... Era demora... Quase sempre a bala perdida vem do bandido. Vem de polícia também, mas quase sempre vem do bandido. Não tinha socorro. E o morador ficava perdendo sangue do lado de uma viatura da polícia e às vezes vinha óbito, né? Você viu nessa última operação, lá no Complexo de Israel? Sim. Os traficantes meteram bala lá para a Avenida do Brasil, atingindo claramente o alvo. Os alvos eram passageiros de ônibus. Você só para eu preciso o tempo todo contextualizar os nossos ouvintes que não estão no Rio de Janeiro. Era uma operação para prender o traficante Peixão, que é o traficante que se diz evangélico, né? Se diz evangélico. E os colegas da Polícia Militar, da Inteligência, dizem para mim que o Peixão foi atingido nessa operação, viu? Tomou um tiro no pé, né? Tu já ouviu essa história também, né? Já. E o Peixão estava cercado pela Polícia Militar, 120 homens do 9º Batalhão, do 41º Batalhão, né? Cercando o Peixão. O Peixão tem que ser preso, ele é um assassino, ele é uma pessoa que proíbe o culto afro nas suas favelas. Mandou fechar. Mandou fechar templo ubandista, é um cara mau, mandou fechar uma igreja católica, né? É um cara mau, é um traficante e também é ladrão de carro também e de carga. Então a polícia tem que prender o Peixão. Acho que ninguém duvida disso, né? Se você perguntar para uma pessoa da esquerda, o Peixão tem que ser preso? Tem que ser preso. E a polícia monta essa operação e a DPF 635 hoje, ela tem que seguir uma regra. Ela pede que você informe a rede estadual de ensino e a rede municipal de ensino. Qual é a ideia disso? É você tirar o aluno da bala perdida, é você preservar o aluno. Chau, na minha opinião, isso inviabiliza a operação policial. E acabou. Porque se um diretor de escola sabe de uma operação policial na quarta-feira... Bem antes. E se ele não comunica ao tráfico, ele vai se ferrar. Ele vai ser expulso da escola. Ele vai ser assassinado. Ou até morto, né? Então assim... se eu fosse diretor de uma escola municipal, de uma comunidade, do 3º comando, e recebesse a informação que ia ter uma operação policial no dia seguinte, eu ia pensar na minha sobrevivência. Mas de qualquer maneira, a informação que eu tive também, que eu obtive, era que os policiais estavam perto de pegar o Peixão e foram obrigados a recuar. Sim.
eles, a Polícia Civil, a perícia da Polícia Civil, ela está conseguindo provar em laudos periciais que os bandidos da Cidade Alta atiravam propositalmente na Avenida Brasil. Aquelas mortes provocadas no Brasil. Agora, Chau, também motorista de caminhão. Eu tenho que fazer uma crítica aqui também, tá? Eu realizei muitas operações na minha vida no Morro do Turano, né? A operação para proteger o Papa que ia dormir no... Tá no filme Tropa de Elite 1 isso, né? O BOPE realizou mais de 100 operações no Turano em 97. O Papa ia dormir uma noite e nós tínhamos que limpar o Turano para o Papa dormir um sono bonitinho. É a sinopse do filme Tropa de Elite. E todos os tenentes do BOPE, todos os sargentos do BOPE, todos os soldados do BOPE tinham a plena consciência que quando o BOPE entrava no Turano, pelo 117, pelo beco, né? Um policial nosso fechava a Rua do Bispo. Porque os alunos da Estácio de Sá estavam saindo da faculdade e a bala ia voar da favela para a rua. Então, assim, isso é o certo a ser feito. Eu sou policial militar, eu não estou preocupado em prender o bandido, eu estou preocupado em proteger a sociedade e depois prender o bandido. Então, até hoje, eu não conversei com o comandante do 41, nem do 9º. Até hoje eu não sei explicar por que ninguém na Polícia Militar, naquele evento, teve a disposição de fechar a Avenida Brasil. Talvez não tenha dado tempo. Eu já escutei uma versão seguinte: Pimentel, o batalhão já tinha entrado na favela aquele mês 5 vezes e não teve nenhuma retaliação. Então nós apostamos que não ia ter retaliação, né? Resultado: aquela operação da Polícia Militar para prender aquele bandido, de fato, colocou a sociedade do Rio de Janeiro em risco. Né? Então isso é fato. Isso é fato. E o que a gente vai falar para a esposa daquele senhor que morreu? O nome dele era Renato, né? Olha, seu marido morreu porque a Polícia Militar realizou uma operação para prender um traficante malvado chamado Peixão. Tá bom, mas a Polícia Militar não se dignou a fechar a rodovia, a Avenida Brasil, para que meu marido não tivesse nenhum risco, sabe? São essas as perguntas. E eu acho que tem que ter um equilíbrio para conversar sobre isso. Repito a você, Chau, eu estou muito preocupado e triste com o que aconteceu com essa menina Juliana, né? Juliana Rangel, 26 anos. Ela estava, uma menina linda, cheia de vida. Ela estava numa avenida à noite e quem deveria protegê-la atacou o carro dela. Lembrando que eu sei que os policiais rodoviários nessas vias expressas passam maus momentos, que eles estão numa carga de estresse intensa, que essas rodovias são cercadas de favelas do Comando Vermelho e do Terceiro Comando. Eu sei que eles são alvos de disparos, eu sei que eles estão ali num plantão de 12 horas, numa tensão extrema, batimento cardíaco acelerado, nervoso o tempo todo. Eu sei disso tudo, mas eu não posso normalizar o fato de policiais rodoviários dispararem contra carros em rodovias. Não posso. Você é a favor das câmeras corporais usadas? Sim, se eu tivesse na polícia hoje, Chau, eu usaria. Se eu tivesse na polícia, eu usaria. E eu sempre digo a amigos jornalistas interessados pelo tema que muitos departamentos de polícia dos Estados Unidos, os próprios policiais, exigiram as câmeras. Para que eles pudessem formular provas também, né? Montar provas, né? Muita questão envolvendo desacato e tal. Mas qual é o problema da câmera em unidades especiais? Coordenadoria de Recursos Especiais, BOPE, eu posso incluir também a DAS aí, equipes de polícia especial, aquelas polícias de intervenção que trabalham na finalização do combate. No estresse. O tempo todo no estresse. Mas a Pimentel, mas a Rádio Patrulha também está no estresse o tempo todo. Ok, mas a tropa de intervenção, ela já vai para um momento que ela sabe que é de vida ou morte. É a última opção. Esse policial, se ele tiver com uma câmera, ele pode reduzir o tempo de reação dele em mais de meio segundo. Ele pode pensar mais na legalidade da ação do que em neutralizar o bandido. E ele vai pensar mais na legalidade, ele vai demorar para apertar o gatilho e o bandido vai matar ele e a equipe dele toda. Então, assim, eu acho... Vou dar exemplos aqui para você, lembrando que o Rio de Janeiro é uma cidade em guerra. A equipe dos SEALs, que é a tropa de elite dos Estados Unidos, que matou Osama Bin Laden, não estava de câmera. Né? Ou então estava com a câmera só para fazer estudo de caso. A equipe do GIGN da França,
quando foi atacar lá os terroristas que mataram os jornalistas do Charlie Hebdo. Não estavam com câmeras, né? Então, são democracias, Estados Unidos, França, né? Onde a polícia especial não apresenta para o judiciário as imagens do confronto. Tá? Porque se o policial ficar preocupado em produzir imagem, ele vai deixar de agir. Isso é fato. Chau, a gente não é uma brincadeira, eu não sei se você já passou por isso, cara, mas colegas seus já passaram. O BOPE comprou lá o BOPE adquiriu um simulador de tiro de última geração. A Polícia Civil também. Fica lá na cidade da polícia. E a gente coloca o policial a ser treinado num ambiente parecido com uma favela, ou então uma cidade, ou então um shopping center, né? E você tem lá bandidos interagindo em 3D, né? Andando, caminhando, e no meio dessa imagem você tem lá inocentes caminhando no shopping. Eventualmente você tem um inocente com guarda-chuva e tal, e o policial fica ali na posição com a pistola dele, identificando e atirando. Se o policial matar um inocente, ele tem que repetir o treinamento lá do início, faz tudo de novo. Ele só vai ser liberado quando ele não matar nenhum inocente. E é difícil pra cacete. E o que o BOPE fez? A Polícia Civil também. Colocamos alguns promotores e juízes de tribunal do júri para tentar passar dessa pista, né? É uma pista de ação e reação. E resultado? Cara, quase todos mataram inocentes. Mas não é uma pegadinha. Olha, tá vendo como é difícil fazer o que a gente faz? Não é nada disso. É pro juiz, pro promotor entender quais são os graus de dificuldade. Eu repito, é identificar, decidir e agir. Tudo isso em menos de 1 segundo. Aliás, em menos de 1/3 de segundo. Uma mágoa que eu tenho muito de emissoras que realizam coberturas depois das ações policiais são os comentários de quem nunca viveu aquilo. E uma mágoa que eu carrego muito é um comentário da operação da Polícia Civil de Jacarezinho, onde 27 bandidos morreram, quase todos com anotação penal por homicídio. Vários. Pelo menos 13 tinham anotação penal por homicídio, tá? E morreu um herói da Polícia Civil nessa operação. Aliás, foi a primeira vítima, quando desembarcou do carro do blindado e tomou um tiro, né? Ele era da DRE, né? Uma comentarista que comenta economia, que comenta esporte, que comenta... Outros assuntos. Ela resolveu comentar segurança. E ela dizia categoricamente, o bandido morreu sentado numa cadeira. É um absurdo. Uma cena clássica de beco é o bandido colocar uma cadeira de plástico, sentar com um fuzil e tá protegendo o beco com o fuzil. Ele simplesmente faz assim com o fuzil e atira, né? Então o primeiro policial do beco que enxergar esse indivíduo com fuzil, legítima defesa, atual ou iminente, protegendo a si próprio ou a equipe. Está totalmente amparado no excludente de ilicitude. O policial ele não pode matar, não, ele tem que matar. Porque se ele não matar, aquele cara vai matar a equipe dele. Mas, para a emissora, aquilo é um assassinato. Não, isso aqui é um assassinato. Antes mesmo do local de crime ter sido feito, né, a emissora já dizia, olha, eu tenho certeza que isso é um assassinato. Né? Isso é um exemplo que as redações estão politizadas? Eu acho que sim, cara. Eu acho que elas não estão politizadas, eu acho que elas são perdidas. E eu acho que não tem mais jornalista, eu acho que tem torcedor. Eles são torcedores. Essa mesma redação, uma jornalista dizia, incrível, hein? Incrível. Nenhum policial foi ferido, né? Um policial morreu, minha senhorita. Ela fez uma contabilidade assim, 27 bandidos mortos e um policial morto. E esses policiais estão atirando muito bem, hein? Pelo amor de Deus. Isso ironiza. Uma ironia doentia, sabe? Doentia. Eu duvido que ela assista um vídeo de uma jornalista da CNN ou da CBS americana dizendo assim, esquisito, hein? Os SEALs invadiram o bunker do Bin Laden, mataram 6 terroristas, nenhum SEAL morreu, hein? Que esquisito. Eu duvido que ela faça isso. Porque o público americano nunca mais vai ligar a TV para ver aquela merda daquele canal. Né? Mas no Brasil,
Mas no Brasil, por que no Brasil existe Não sei, isso? mas eu tô te falando, Chau, Mas é a questão politizada, é a questão dos extremos, é a questão dos extremos, do Bolsonaro, do Lula. E eu vou repetir pra você, viu? Você tem a dúvida disso? Eu vou repetir pra você. Fui policial do BOPE por muitos anos da minha vida, também do batalhão convencional, e eu sei que policiais podem errar é humano, mas eu digo pra você, essa menina baleada, a Juliana, né? Juliana Rangel, não é isso? 26 anos. Não foi fatalidade, foi tragédia. Foi tragédia. E uma tragédia repetida 3 vezes pela PRF do Rio de Janeiro nos últimos anos. Então, se eu fosse o diretor da PRF, o diretor-geral, Brasília, eu chamava todo mundo aqui no Rio de Janeiro para uma conversa, treinamento, capacitação, treinar. E detalhe, só vai trabalhar no Rio de Janeiro policiais rodoviários voluntários. Se você não tem fígado para trabalhar na linha vermelha à noite, na BR-101 à noite, na BR-040 à noite, no Arco Metropolitano à noite, porque é perigoso mesmo, é perigoso mesmo. Várias equipes da PRF foram baleadas à noite nessas rodovias. Saia daí, aí só vai ter voluntário, né? Porque o policial pode alegar estresse, mas é para isso que nós somos treinados, né? A corregedoria da corporação afastou a princípio. Sim. E eu não quero que eles sejam crucificados não, viu, o Tchau? Nenhum policial acorda de manhã e fala assim para a esposa: vou tirar um plantão hoje na BR-101, na BR-040, na Washington Luiz. E vou matar alguém. E vou matar uma menina num carro. Ninguém fala isso. O policial vai lá tentando acertar. E ele erra por medo, por falta de treinamento, porque está apavorado. Tá? Mas tudo isso pode ser consertado. Eu não preciso do presidente em Brasília fazendo um decreto dizendo que o policial não pode atirar, não. Uma coisa que eu falei para você quando eu cheguei aqui, nós tomamos um café antes, né? E batemos um papo. Nós somos vizinhos, nós fomos vizinhos. Aquecimento. Nós nos conhecemos há mais de 20 anos. Uma coisa que a gente conversou, Chau, é que todo antigão fala pro policial novinho. Como se fosse aquele filme do Denzel Washington, Um Dia de Treinamento. Todo antigão diz pro novinho assim: não atire em carro em fuga. Aliás, muitas pessoas que estão vendo a gente aqui são concurseiros aqui nos vendo, né? Você tem muito concurseiro aí. Aliás, os excedentes da Polícia Civil te seguem, né? Aliás, vamos fazer um apelo pro presidente aqui? Lógico, pode fazer. Vamos chamar os investigadores aí, viu? O Rio de Janeiro precisa, viu? As delegacias estão vazias. Estão vazias, cara, estão vazias. De novo, vamos encher o saco do governador disso aí. E aí você também tem uma camisa aí, né? Caveira é um projeto, um curso que aprova pra cacete o pessoal, mas não é só estudar, viu? Tem que ter disciplina e atitude também. Então, eu digo pro colega que quer ser policial que é sacerdócio, viu? Não vai ter folga, não vai ter dezembro, não vai ter carnaval. Mas vamos lá, mas é gostoso. Mas todo policial novinho, ouve do antigão: não atira em carro em fuga. Carro em fuga, quase sempre é IPVA atrasado ou CNH vencido. E, eventualmente, cachaça. E o motorista acha que vai conseguir fugir. E aí, um policial novinho, ele tá numa via expressa cercada de favelas, ele pensa assim: pô, carro em fuga é um carro que acabou de ser roubado. E eu escutei no rádio, há 22 minutos, que tinha um carro parecido com esse que foi roubado. Aí o policial novinho pega e aplica. Não pode, pô. Isso não é legítima defesa, isso não está amparado legalmente, e o policial vai responder. Mas aí eu estava nervoso, estava estressado. Sai daí, meu filho. Não é para você, não vai para aí. Então, assim, eu, de novo, não quero que esses colegas da PRF sejam crucificados. Tenho certeza que eles devem estar muito abalados. Tenho certeza que eles devem estar abalados demais, mas isso não foi um fato isolado, isso também não foi uma fatalidade. Isso foi uma tragédia e a PRF não pode repetir isso nunca mais. Esse crime aí que você está falando, vamos agora mudar para outro crime. Outro crime aumentou em mais de 50% roubo de carro. O roubo de carros no estado do Rio. E a sensação de segurança na cidade, o governador Cláudio Castro disse que não se sente culpado por causa disso, deu uma entrevista recente,
A sensação, eu mantenho meu Instagram aí de 183 mil, né? @EduardoTchol, que falam muito do dia a dia da violência do Estado, principalmente da cidade, na região metropolitana, e assalto atrás de assalto em relação a famílias, crianças são colocadas para fora do carro para poder, principalmente os motoqueiros. Sim. Vem sempre 2, vem sempre 3. Não é nem mais celular, não. O negócio dele é carro mesmo. Entendeu? E qual a solução para isso, entendeu? É uma coisa, eu te pergunto para você que é um especialista nessa questão. Qual a solução para esse roubo de carro que não passou do limite, entendeu? Passou, porque você vê pelos comentários no Instagram que as pessoas falam, chega. Sim. Tchau, eu discordo do governador, eu acho que ele é, assim, eu cobro muito o prefeito Eduardo Paes por ações que o município pode realizar, sempre cobro, tá aí nos meus vídeos, mas o governador, ele tem as duas maiores ferramentas, que é a Polícia Civil e a Polícia Militar, não é isso? É verdade, sim, que a Polícia Civil hoje está realizando uma operação chamada Torniquete, está prendendo bandido pra cacete, tchau. E o doutor Felipe, o secretário de Polícia Civil, ele tem dito aí muitas vezes em entrevistas que 70% dos presos já foram presos mais de 5, 6 vezes, alguns até 15 vezes, né? Então deixa de ser um problema de polícia e passa a ser um problema de justiça também. A justiça do Rio de Janeiro, ela é muito ruim, mas ela não é ruim, não. Ela é muito ruim, sabe? Muito ruim. Os tribunais de São Paulo aplicam penas muito mais severas, sabe? E os juízes são muito mais mão pesadas que o do Rio de Janeiro. Eu acho que eles entendem que existe uma guerra. Os do Rio de Janeiro parece que não. Eu não estou generalizando porque eu sei que tem exceções aí a essa regra. O próprio desembargador Rangel é uma exceção. Mas questão do carro roubado hoje. O Rio de Janeiro tem 350 ferros velhos. Menos de 150 são legalizados, tem mais de 200 aí que não estão legalizados, e a Polícia Civil do Rio de Janeiro realizou uma operação junto com a PM para investigar ferros velhos. E realizou operações em Porto Real, São Gonçalo, Duque de Caxias, e todo o ferro velho que a Polícia Civil chegava, acompanhado da PM, todos eles tinham um carro roubado no dia anterior, horas antes, né? E aí, Chau, e aí? Por que eu tenho que ter ferro velho no estado até hoje? Por que a nossa Alerj não faz uma lei, reduz de 350 ferros velhos para 5 ferros velhos no estado, obriga a colocar 200 câmeras no ferro velho, prende o dono de ferro velho que tiver uma carcaça de carro roubado, sabe? Porque 350 ferros velhos é inviável. Você pode contratar 1 milhão de policiais civis e policiais militares, ninguém vai fiscalizar 350 ferros velhos, não tem como, né? Então, um dos problemas do Rio de Janeiro é o ferro velho. E existem deputados da Alerj hoje, né? Não vou dar nome de ninguém aqui, não estou aqui para isso, que se opõem a ações mais enérgicas contra ferros velhos, né? Isso é um problema. A segunda questão é que o governador Cláudio Castro, ele está hoje, de novo, pela 3ª ou 4ª vez, com a menor taxa de homicídios dos últimos 33 anos. Se a gente entender que violência é homicídio, o Rio de Janeiro está indo muito bem na redução. Mas o carioca não percebe mais isso. O carioca acha que violência não é homicídio. O carioca acha que violência são essas cenas da família sendo retirada dentro do carro. E era. Uma menina no Leblon, na calçada, sendo puxada pelo motoqueiro, arrastada pelas ruas, quase morreu, coitada, foi toda arrastada. E aí, eu gostaria muito que o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que é essa ONG, passasse a não considerar mais homicídio para medição de violência e passasse a considerar o roubo de rua como principal indicador da violência no país. Porque o roubo de rua é o que mais atormenta os brasileiros. E o roubo de rua pode virar latrocínio, muitas vezes. Lógico. Né? E, então, assim, quando alguém pergunta para mim se o Rio de Janeiro é o estado mais violento do Brasil, não. Não está nem entre os 10 mais violentos hoje. Né? Aliás, a nossa capital, Rio de Janeiro, ela era menos violenta que Porto Alegre, que Canoas, que Vitória no Espírito Santo, né?
que Belo Horizonte, nós chegamos a ser menos violento que Belo Horizonte. Que Porto Alegre também, que eu falei aqui. Mas o carioca tem uma sensação de que vai sair ali na rua e vai ser assaltado, né? Que vai ser... As pessoas usam até 2 celulares, sabia disso, né? Sim. Chau, você não posso falar onde tu mora aqui para tu não ser assediado, mas eu ia te pedir uma gentileza aí e vou pedir para todo mundo. Visite uma base da Operação Presente. Pode ser no Largo do Machado, pode ser no Leblon, pode ser em Copacabana, pode ser na Lapa. É um container da Operação Presente, Operação Bairro Presente também, né? O container tem um cercadinho em volta e os policiais ficam ali naquele container. É uma estratégia de segurança pública muito melhor que o batalhão, porque o batalhão, o policial fica dentro do batalhão, ninguém vê o policial, ele tem atividades administrativas, vira uma coisa muito fria. Muito fria. Mas no container não, o capitão tá ali sentado, você olha o capitão. E eu fui conversar com o pessoal da Operação Presente do Leblon e fiquei com eles conversando durante umas 2 horas. Um sábado de manhã eu fiquei conversando com eles. O tempo que eu fiquei conversando com eles, 3 casais se apresentaram na base para relatar roubos ou furtos. E rapidinho as motos saíam da base para tentar achar os bandidos, né? E em algum momento o policial chegou à conclusão que era o mesmo bandido realizando esses assaltos. Um casal, inclusive, reagiu e a vítima, que não morava no Rio de Janeiro, bateu num bandido, o bandido saiu correndo e tal. Não era menor de idade, era maior de idade. Agora, curioso de tudo, os 3 casais não foram à delegacia. A 14ª DP. Queriam perder tempo. Apesar da insistência dos policiais da Operação Presente. Né? Apesar da minha insistência, porque o policial, a vítima me conheceu, pô, você fala no podcast? Falo. Pô, você fez o filme Tropa de Elite? Fiz. Por gentileza, o senhor pode ir à delegacia? Não vou. Eu tô aqui num sabadão no Leblon, vou pra delegacia? Não vou. Então, se por um acaso, naquele dia, a Operação Leblon Presente prendesse aquele bandido, ele ia ficar solto, porque não ia ter vítima. Reconhecimento. Não ia ter reconhecimento, é nada. E aí, eu lembro de uma promessa do ex-chefe de Polícia Civil. Não é do atual chefe, não. O ex-chefe de Polícia Civil... Marcos Amin? Doutor Amin, ele prometeu, não sei em que prazo, que teriam totens espalhados pela cidade, em shopping center, em praças, né? Imagina se em cada base da Operação Presente tivesse um totem. Aí quando a pessoa fosse na base, ok, já que você veio aqui, vamos ali no computador comigo e vamos fazer o RO, vamos fazer o BO disso aqui, vamos registrar esse fato. Essa ideia é boa. Tá? Porque alguma coisa tem que ser feita. Porque a subnotificação na Zona Sul, hoje no Rio de Janeiro, Zona Norte, Tijuca, é imensa. Né? Só que o carro roubado é obrigado a fazer por causa de seguro. Exatamente, o carro a pessoa vai. E os números são enganadores. Negócio de furto de celular, de até o furto de qualquer outra peça pertence do transeunte, concorda? Concordo. E o estelionato. Mas voltando ao roubo de carro, o Chau. Aí tem que botar. Voltando ao roubo de carro, eu queria muito que a Alerj do Rio de Janeiro fosse mais... Os deputados da Alerj fossem mais focados nessa questão de ferro velho, viu, cara? Mas você não acha que eu tive uma pessoa no meu momento assim de amigo, né? Amiga. O carro estava na Cidade Alta, não estava no ferro velho, não. Estava em Cordovil. Sim. Sim, tem Cidade carro... Alta, aqueles prédiozinhos, né? Tem 3 possibilidades. O carro pode ser desmontado, ele pode ser utilizado para o tráfico como bonde, como ferramenta de transporte e logística do tráfico, ou ele pode ser utilizado também, ele pode atravessar Paraná e São Paulo para ser usado como moeda. Aliás, você fez uma matéria sobre isso há 10, 15 anos, né? Foi para Bolívia. Tu foi na Bolívia, né? Entrei no Paraguai quartel. Também? Eu fui também no Paraguai, mas eu entrei no quartel porque o carro tinha rastreador e quem roubou foi receptação, né? Era um oficial do exército boliviano. Putz, tive que entrar com a micro. Saiu de lá vivo? Saiu? Pô, não sei como, mas é porque não foi meu dia mesmo. Lembra que quando você fez essa matéria, tinha algo bem legal nessa matéria. São Paulo e Paraná e Mato Grosso, os carros atravessavam mais, porque o Rio de Janeiro tinha mais rodovia, mais barreiras, né? Então o Rio de Janeiro tinha uma parcela menor de carros que eram utilizados como dinheiro
para compra de cocaína e armas. Então, boa parte dos nossos carros aqui é para desmanche, ou então para ser utilizado pelo terceiro comando, Comando Vermelho. É o SUV também, né? É, SUV. Compass e outros carros que são maiores, né? Tchau, nessas favelas tem o bonde do Corolla, tem o bonde do Renegade, tem o bonde do Renegade toda hora, né? Porque o fuzil dá, né? Sim, tem esses bondes todos e isso é preocupante. Tem uma empresa de locação de automóveis, que eu fui visitar também esse ano, que relatou para mim que metade dos roubos de carro do Brasil ocorriam no município do Rio de Janeiro. Metade dos roubos de carro. Tá vendo? Essa empresa perdia, em média, 80 carros por mês no Brasil, 40 no Rio de Janeiro. Isso é preocupante. E é a mesma coisa, os carros possuem localizadores, né? É. E essas empresas possuem equipes terceirizadas de recuperação. Tem isso também. E algumas são suspeitas, viu, Charles? Algumas são suspeitas. Isso que eu tava Algumas pensando. negociam carro com tráfico, né? Dão uma grana ali para não ter que pagar o seguro. Exatamente isso. Isso vai potencializando mais o roubo. Exatamente. Então é tudo muito complicado. E também tem a questão da DPF 635. Porque recuperar carro roubado em favela não é ação extraordinária, né? Então, a princípio, pelo que a gente lê na DPF 635, um comandante de batalhão recuperar carro em favela, a não ser que seja um carro do G20, né? A não ser que seja um carro da Presidência da República, a princípio não está valendo. Porque o que a DPF diz são situações extraordinárias, né? E roubo de carro no Rio, a princípio, não é extraordinário, né? E o prefeito do Rio, Eduardo Paes, pode contribuir ou não em relação à segurança? Porque ele criticou, né? Agora, porque os dois estão... A princípio, não ele, o Cláudio Castro, mas o Paes é forte candidato ao governo do Rio em 2026. Então ele tá nessa guerra, né? Sim. Qual a tua opinião? Pode contribuir? Muito. Câmeras no município, ele pode contribuir com o centro de operações que já está integrado à Polícia Militar, mas ele pode contribuir com algo muito legal. O Breno Carnevale já está fazendo, que é o combate à questão dos imóveis do tráfico, né? Tráfico e milícia, construindo casas em geral melhores que o Minha Casa Minha Vida, né? Aliás, mais baratas também que o Minha Casa Minha Vida. O tráfico no Rio de Janeiro, o Comando Vermelho, Terceiro Comando e milícias identificaram um problema na cidade, que é um problema sério, que é um problema habitacional. E começaram a construir casas para alugar para pessoas de bem, né? E é bem interessante que o César Maia também fez. Eu não vou dizer que foi só o Eduardo Paes, não, mas no número que o Breno está fazendo hoje, a gente nunca tinha feito. Então, realmente a prefeitura está incomodando, poderia incomodar muito mais. Mas, de fato, a prefeitura tem sido corajosa por exemplo, na Maré, faltando alguns dias para as eleições, o Breno foi lá na Maré com o batalhão de choque, com o BOP, com a Polícia Civil, e colocou abaixo lá mais de 100 casas, acho que 200 casas, construídas pelo Comando Vermelho, num terreno irregular. Então, assim, eu nunca vi uma ação da prefeitura como essa. Apesar de ser crítico ao Eduardo Paes, muitas vezes, e sou mesmo, eu nunca tinha visto a prefeitura fazer isso. Assim como nunca tinha visto a prefeitura atacar a Feira de Acari também, como o Breno atacou. Agora, não sei se isso é uma ação do Breno Carnevale ou se é uma orientação do prefeito. Mas o prefeito está apoiando, né? E a Muzema? Tem muita coisa irregular na Muzema, Rio das Pedras. Sim. Tem muita coisa. Tem milícia e tráfico hoje sobrevivem disso aí, Tchau. Realmente tem favela hoje que eu não converso com o traficante, tá, Tchau? Até a Rocinha tem muitas casas ali. Eu não converso com o traficante mesmo, não converso mesmo com o traficante. Mas naquela coisa de realizar roteiros, né? De querer fazer filmes, né? Com Zé Padilha ou com qualquer pessoa, eu vou buscar ex-bandidos. Que o cara cumpriu pena, o cara puxou uma cadeia e eu vou lá conversar mesmo. E os bandidos que eu converso hoje, eles dizem pra mim, Pimentel, a nossa renda, cocaína e maconha é inferior a 20%. É realmente exploração de imóveis, de bujão de gás, de sinal de TV a cabo, né?
O que é preocupante, porque o governo federal acha ainda, deputados federais e governo federal ainda acham que bloquear o acesso de maconha, cocaína e fuzil para o Rio de Janeiro. Isso é importante, mas você não vai acabar com eles. Acabar com eles hoje é perseguir todo o dinheiro deles. E é a padaria, o Comando Vermelho fabrica pão, tu sabe disso, o sinal de TV a cabo, ainda a van e o mototáxi, ainda o bujão de gás, o carvão, mais recentemente o carvão, o gelo, né? Cobra tudo, né? Os moradores reclamam, tudo é cobrado. É vergonhoso, cara. Vergonhoso. Tchau, eu estava nesse evento agora um evento na UERJ, promovido por um partido de esquerda, por um deputado de esquerda que eu admiro. Eu não voto nele, mas eu admiro, que é o pastor Carlos Henrique. E eu estava no evento e um jovem levantou a mão no evento e disse: olha, eu tenho um comércio de comida japonesa, ele vende comida japonesa, sushi, né? E a facção cobra dele R$400 por semana, sabe? Ou seja, a prova, acabou. Cocaína e maconha para eles é mais um dinheirinho. Eles estão pegando dinheiro do trabalhador, sabe? E se não pagar? Não, se não pagar, fecha o negócio, fecha o comércio, né? Se não pagar, pode fechar, vai morrer se não pagar. O que eu converso com o pessoal da Rocinha é que eles deixam você capitalizar um pouco durante 6 meses, 7 meses, né? Pegar o gosto. até ele chegar e te dar a facada. Mas ainda assim, deve ser menor do que os impostos cobrados pelo governo federal, com certeza. Né? Com certeza absoluta. Absoluta. Agora, você na época da prisão, da denúncia dos irmãos Brazão e também do delegado Rivaldo Barbosa, você chegou no primeiro momento, e acho até que... Não sei várias vezes, viu, Chão? Várias vezes. A defender o Rivaldo, sim, né? Rivaldo. Quer dizer, é difícil assim você imaginar, eu conhecia, você conhecia, o Rivaldo ser o cara que ajudou a arquitetar a morte da Marielle e do próprio Anderson. Qual a tua opinião? Vamos somar, você falou, eu e você, vamos somar jornalistas e também policiais e muitos promotores estaduais. Nenhum que eu converso, que conheceu o Rivaldo, nenhum acredita na participação dele, sabe? E agora, a minha razão por não acreditar na participação do Rivaldo e também do Geniton, a minha razão é diferente. É porque em algum momento, em 2018, ou talvez 2018, em algum momento, para mim, o Rivaldo falou que o Brazão era investigado, sabe? Em algum momento, 15 ou 20 dias depois da morte de Anderson e Marielle, Geniton pediu interceptação telefônica dos irmãos Brazão, sabe? Então não faz sentido para mim. Pode fazer sentido pro Alexandre Moraes, pode fazer sentido pro Dino, pode fazer sentido pro delegado-geral da Polícia Federal, pode fazer para ele, mas para mim não faz sentido. Para mim, eles sempre diziam que Brazão era uma das linhas de investigação. Então eu não consigo crer que Rivaldo estava escondendo o Brazão da sociedade e contando para mim que podia ser o Brazão, sabe? Para mim não faz sentido. E não faz sentido para mim o Geniton querer ajudar o Brazão e tá pedindo a interceptação telefônica do Brazão nos autos, né? Autos que serão públicos no futuro, que todo mundo vai ver, sabe? Então, assim, interceptação telefônica que o MP vai ter acesso também, sabe? Então, para mim, não faz sentido. Mas se a pessoa achar que faz sentido, pode achar, não vou brigar por causa disso, não. Eu tenho muita fé de que isso vai ser revisto com muito carinho nos próximos meses ou anos, sabe? Eu sei, mas e aí? Quanto tempo que ele ficou preso? Ele já está preso, vai fazer em março 1 ano, né, de prisão, né? Assim, bom, é sobre isso, mas agora, que a DH do Rio de Janeiro tinha problema, isso aí é inegável, né? Isso aí, quem viu o documentário Vale o Escrito, sabe que problema. Que tinha problema. Não só a DH, como o Ministério Público Estadual, como o TJRJ também. Porque muitas das decisões protegendo bicheiros vinham de desembargadores, ou então de ministros, tá? Ou seja, antes de criticar a Polícia Civil do Rio de Janeiro, olha muito bem nas decisões que protegem os bicheiros do Rio de Janeiro, tá? O cara vai tomar um baita de um susto, vai descobrir que as decisões vinham do STF, do STJ, sabe? Então vai dizer pra mim que a DH estava protegendo o bicheiro, mas olha, ok,
tô contigo, mas dá uma olhada no TJ também, dá uma olhada no STJ, né? Né? Agora, você, durante esses comentários na época, que foram bem veementes, duros, porque eu vou agora tocar no assunto da ditadura da toga. Alguém mandou algum recado para você? Como é que você foi duro em relação à defesa do rival? O recado veio nos autos, cara. No segundo relatório da Polícia Federal, veio o meu nome no relatório. Pimentel, o novo, sabe, o Rivaldo ganhou uma proteção, né? Proteção não, ganhou o termo certo eu não lembro bem. É como se eu estivesse defendendo o Rivaldo, sabe? E colocaram isso lá nos autos, né? E, sinceramente, fiquei muito triste. Por que eu fiquei triste? Porque em 2017, a primeira entrevista que eu dei para a Folha de São Paulo, sabe? Antes de Polícia Civil, de Polícia Federal, antes de Ministério Público, antes de Rede Globo, antes de Band News, antes de todo mundo, cara. Eu tenho essa entrevista. Eu disse no jornal, talvez uns 3 dias depois que Anderson e Marielle foram assassinados. Eu disse, olha, é um crime possivelmente de milícia e pode dar uma olhada nos brasão aí, viu? Ou seja... Você falou. Falei, sabe? Primeiro que falou, antes de todo mundo, eu falei isso. E eu falei mais, eu disse assim, olha, é bem provável que o alvo fosse o Freixo, né? E o Freixo me ligou, falou, pô, Pimentel, você falou que... O Freixo, desculpa, mas você é muito mais... Você tem muito mais nome que a vereadora Marielle, né? Mas ela era a principal assessora dele. Sim. E eu achava ainda que tinha ligação com a Operação Cadeia Velha, né? Quando o pessoal do Rio de Janeiro, de fato, ajudou o Ministério Público Federal a uma operação que resultou prisões de deputados do MDB no Rio de Janeiro, né? Eu e vários policiais civis, vários delegados, alguns promotores, nós pensávamos nessa possibilidade. Porque hoje ainda, quando eu vejo a delação do Lessa dizendo, olha, pediram para eu matar o Tarcísio Mota, aí depois mandaram matar o Renato Cinco, aí depois mandaram matar o Freixo, depois mandaram matar o Chico Alencar, depois mandaram matar a Marielle, né? Quando eu vejo essa delação, desculpa, não faz sentido nenhum, porque perde totalmente a motivação. Se a motivação era motivação fundiária, onde Marielle estava obstaculando, tá? Para que matar o Tarcísio? Para que matar o Chico Alencar? Para que matar o... Então, eu acho que essa motivação, no tribunal do júri, ela seria ridicularizada e perderia totalmente a tese. Mas se tratando do STF brasileiro, tudo pode acontecer. Vale tudo. Porque o STF não é técnico, ele é político e todo mundo sabe disso, né? É uma resposta que o governo Lula quer dar em relação a Marielle? Sim, você vê, quando o governo Lula e o ministro e o ex-ministro da Justiça, o Flávio Dino, pedem velocidade à Polícia Federal, você perde a qualidade da investigação. A velocidade para investigar um homicídio é incompatível com a qualidade. Porque muitas vezes as provas, elas surgem meses depois, em função de uma delação, ou então em função de um grampo telefônico, de uma interceptação, ou então em função de um documento que foi apreciado com mais carinho, sabe? Mas não estava demorando também demais, não, para encontrar os mandantes? Tava sim. Mas assim, existia uma esperança, talvez ingênua, de alguns delegados da DH, que mais cedo ou mais tarde o Lessa iria sair falando, né? Então, assim, a delação que a PF consegue do Lessa, que eu vou aplaudir, eu não vou criticar porque foi muito boa, a delação quase foi obtida pela DH. Um delegado do Rio de Janeiro da DH foi no Presídio Federal, conversou com o Lessa, existia a possibilidade a esposa do Lessa foi presa e também havia a possibilidade de prender a filha do Lessa também. Isso tudo é pressão, né? E com tudo isso, esses delegados achavam que o Lessa ia falar. Quando o Lessa visse a esposa presa, quando o Lessa visse a filha presa também, né? O Lessa ia mudar de opinião, mas não aconteceu. Mas a PF conseguiu a delação, e eu não vou, de forma alguma, criticar. Ele pode estar, o Lessa, protegendo alguém? Certamente sim, eu tenho certeza que sim.
Eu tenho certeza que sim. Protegendo alguém com a promessa de esse alguém proteger a sua família financeiramente, né? O Lessa é muito mal, tchau. O Lessa é muito mal. Eu trabalhei com o Lessa no BOPE, já te falei. Foi da minha equipe, ele, equipe Alfa, sabe? Era um policial corajoso, sim. Muito corajoso. Mas era uma pessoa má, de má índole, sabe? E uma pena, sabe? Assim, essa promiscuidade da polícia do Rio de Janeiro com o jogo do bicho, com... Eu insisto nisso, viu, tchau? Com samba, sabe? Porra, eu insisto nisso. E antes era considerado normal até pela grande mídia. Sim. Não é? Concorda? Ainda é considerado normal pela grande mídia. Ainda. Esses fascínoras e assassinos, daqui a alguns meses, viram ídolos e são entrevistados pelos nossos ex-colegas, sabe? Né? Carnaval? Exatamente. Que vão bajulá-los, né? Vão fazer, vão dar sorrisos, né? E a gente sabe que é tudo assassino, tudo, quase todos, né? São bandidos, né? Que subornam autoridades, que financiam campanhas políticas, né? Mas se tornam ídolos, né? De jornalistas e de pessoas sem cultura e sem inteligência para analisar o que está acontecendo. Uma pena, viu? Aí eu te pergunto, Rio de Janeiro ou Gotham City? Acabou? Porra, cara, Gotham City, né, meu irmão? Gotham City tá melhor, viu, cara? Gotham City era uma... Se você lembrar bem do penúltimo Batman, né? Era um prostíbulo ali onde reunia o charada, os xerifes, os promotores, né? O Rio de Janeiro, isso é na Sapucaí, né? Onde reúne todo mundo. Eu acho que Rio de Janeiro é pior que Gotham City, viu, cara? Então, assim... Gotham City tem solução, que é o Batman. Rio de Janeiro não tem Batman, pô. Não tem nenhum herói. Não tem, cara. Não tem. Tem que repactuar tudo e as pessoas devem entender o que está acontecendo. Tem que ter apoio da grande mídia, dos formadores de opinião de todo tipo, do Ministério Público, do Poder Judiciário, né? Governo Federal. Do Governo Federal, logicamente do Governo Federal, né? Se não tiver esse consenso, cara, se não tiver... muita gente entende a polícia como problema. A polícia faz parte do problema e também faz parte da solução. Problema sempre é a milícia, Comando Vermelho, Terceiro Comando e ADA. Então, quase sempre, as autoridades em Brasília pensam assim, vamos restringir a ação policial, como se isso fosse resolver os problemas. Acompanhe uma ONG chamada Fogo Cruzado, que ela relata os enfrentamentos à bala no Rio de Janeiro, os tiroteios, né? E também sinaliza a morte de inocentes no Rio de Janeiro. Eu acompanho essa ONG, eu sigo eles, né, que é a Cecília, e preste atenção que muitas mortes relatadas são em áreas onde não tem operação policial. Muitos inocentes que morrem no Rio de Janeiro, sabe? Não tinha operação policial nenhuma lá, cara pálida. Era só Comando Vermelho e Terceiro Comando. E são as mesmas pessoas que dizem que a polícia não pode ir lá. Sabe? Você olha, pensa essas últimas 3 vítimas agora do Morro dos Macacos, esse menino que morreu no carro do pai no Complexo da Penha, né? Só para que as pessoas entendam a gente, uma mãe foi na boca de fumo dizer que o pai divorciado estava ameaçando ela e o pai foi pegar o filho e o traficante resolveu arrebentar o carro de tiro e matou o menino, né? Sabe? Não teve operação policial nenhuma, tchau. Nenhuma. Assim como não teve operação policial no Macaco também, na morte desse menino. Teve operação policial, sim, no dia que a médica foi morta no complexo do Lins ali, a médica da Marinha, né? Que estava Marcílio Dias. Que estava lá dentro Estava dentro do auditório, né? Auditório. Que, aliás, tchau, se você prestar atenção, cara, assim... É impressionante. Olha que nível de covardia nós estamos. Aquilo é crime militar. Exato, tchau. E aí vai um capitão de mar e guerra, que eu tenho o maior respeito por ele, que é um cara muito inteligente. Ele vai na televisão, o capitão de mar e guerra, fuzileiro naval, e diz: nós temos o direito de realizar operações em volta do hospital. Ele está equivocado. Ele não tem direito porra nenhuma. Ele tem dever. Porque se você pegar o Código Penal Militar, artigo 9º, você vai falar crimes militares praticados por civis contra militares de serviço. Então a apuração daquele crime, a perícia, tá? Aquilo tudo deveria ser da Marinha do Brasil. E a Marinha do Brasil tinha que realizar 100 diligências até prender os bandidos. Fez nada.
uma papagaiada ali em cima, botou uns 3 dias depois, botou um tanque ou outro, 3 tanques em volta do Marcílio Dias. Com todo respeito, os bandidos vão atirar de novo. Sabe por quê? Porque a Marinha demonstrou extrema covardia e desrespeito à lei. Porque a apuração, IPM, e aquele bandido vai responder na auditoria militar federal. Porque aquele crime é um crime militar. Dava para descobrir, quem foi. Lógico que dá. Então, assim, o que vai acontecer ali nos próximos anos é que não foi a primeira vez que caem projéteis ali no Hospital Marcílio Dias, tá? O Hospital Marcílio Dias é um dos melhores hospitais do Brasil, a equipe de médico da Marinha, uma das melhores do Brasil, concurso público dificílimo, ser médico da Marinha é difícil. É um hospital de referência, que, aliás, atende gente da comunidade também. Mas tá cercado pela comunidade. Sim. Mas é vergonhoso, sabe assim? Esse comandante da Marinha não ter determinado a ocupação permanente do complexo. A Brasília deve ter falado, não faz isso. Não é questão de falar. Ele não tem que escutar, ele não tem que escutar ele não tem que escutar nem o Múcio, nem tem que escutar o presidente. Ele tem que seguir a lei. Porque tem uma lei lá, tem o CPM e o CPPM. Agora, o que fez o capitão de Mar e Guerra? Deu entrevista na televisão, não sei o nome dele. Ele diz assim, olha, existe uma lei federal que nos dá direito de realizar operações no entorno do quartel. Amigo, esquece isso. Pega o Código Penal Militar. Né? Que o Código Penal Militar, né, não precisa perguntar para o presidente da República, presidente, eu posso entrar na favela? Não, meu filho, você deve. Você deve realizar diligências no intuito de identificar o autor do crime e prendê-lo. Não é isso? Uma pena, viu, cara? Tu percebeu isso também? Tu falou isso aqui já, Tchau? Tu falou que o crime é militar? Não, primeira vez que falo agora. É vergonhoso, Tchau. Primeira vez que falo agora. Vergonhoso, cara. Eu tô morrendo de vergonha, porque eu tenho irmão de Marinha, viu, Tchau? Tô morrendo de vergonha. Eu sei disso. Eu puxei o assunto exatamente porque eu sei disso e vou te dizer pra gente terminar, porque o papo tá bom, pra você compartilhar esse papo que vai dar... Só pra lembrar aqui pra você, quando roubaram os fuzis do Exército Brasileiro, do Depósito Central de Zona Transporte, Oeste? O comandante do CML, na época, general Manuel Valdevez de Castro, mobilizou a brigada paraquedista e sacudiu 5, 6 favelas até o fuzil aparecer. O comandante da Marinha tinha que fazer igual. Mas se não fez, é porque tá com cagaço ou desconhece a lei, viu? Eu não sei qual é essa... Eu acho que... Desculpa, eu nem conheço o comandante da Marinha. Pode ser a primeira opção, não sei. Agora, vou te dizer um negócio... Por que eu falo isso? Porque 4 médicos estavam, vamos lembrar, falar, na Barra da Tijuca. Foram mortos por criminosos, porque foram confundidos com milicianos na Barra da Tijuca. Isso no principal hotel lá da Barra. Sim. Inclusive o irmão da deputada federal. Exatamente, irmão da deputada que é casado, namorada do Glauber, não é? Eu acho que é a esposa do Glauber, né? A Sami, né? Sabe o que aconteceu? Você sabe. Sim. Mas o nosso telespectador, nosso ouvinte, não sabe. Vou contar de novo. O próprio Tribunal do Crime, não foi a Polícia Civil, sim. O Tribunal do Crime identificou, foi o DOCA? Sim. Identificou, eles fizeram merda e aí mandaram matar os caras. Quer dizer, os caras estão mortos. Mandou matar todo mundo. Concorda? Sim. Assim, além da vergonha da morte dos médicos, né? Uma péssima pro Rio de Janeiro. Imagem. Mais uma vergonha saber que o Tribunal do Comando Vermelho é mais veloz e tem a mão mais pesada que o Tribunal da Sociedade Carioca, né? E foi exatamente isso. E agora, só lembrando também, que é bom lembrar, né? Que esses bandidos do Comando Vermelho aí, alguns eram ex-milicianos, tá? Um dos bandidos que foi assassinado pela morte dos médicos era ex-miliciano que mudou para milícia, porque Rio de Janeiro tá tudo junto, misturado. Eu assinei um manifesto, proposto pelo deputado federal Tarcísio do PSOL. Sei. As pessoas confundem... Ele esteve aqui. O Tarcísio do PSOL fez um manifesto com milícia não tem jogo. Evidente que eu assinei, porque eu acho que não tem jogo com milícia mesmo.
Mas eu estou aguardando o Tarcísio fazer com o Comando Vermelho Não Tem Jogo. Até hoje ele não fez esse manifesto. Estou aguardando. Eu acho ele uma pessoa inteligente. Mas ele fala bem, é professor. Não, eu sei que ele é inteligente. É um cara correto. Eu tenho certeza que sim. Eu tenho certeza que sim. A gente pode estar em campos distintos ideológicos, e estamos mesmo, mas eu tenho certeza que é uma pessoa correta. Né? E eu tenho certeza, de novo, ao mesmo tempo que eu discordo do PSOL em relação à opinião do PSOL a respeito de algumas polícias, eu tenho que concordar com o PSOL a respeito da ação do deputado Glauber aí, obstaculando os 4 bilhões e 800 milhões do povo brasileiro, né? Exatamente. Que seria dado sem transparência nenhuma para as emendas secretas. De acordo com quem? O Lula com o Congresso. Lógico. Entendeu? Entendeu? Tentando comprar voto de deputado federal. Exatamente, para poder passar todas as leis lá, não é? Agora, uma última pergunta, já que é muita pergunta boa para fazer, mas você é a favor dessas operações verão nas praias cariocas, do menor ser levado para a delegacia sem flagrante, só para constar, pegar, ver os documentos, se não está. Se não está com documento, volta para casa. Eu sou a favor de não deixar sequer ele pular a roleta do ônibus. Assim, é o 472, né, que é o 474, né? São muitos jovens de Manguinhos e do entorno. Se ele pulou a roleta, ele já está na prática ali de um fato análogo, de uma infração, né? E tchau. Mas ele não tem direito de ir à praia? Tem, ele pode ir à praia. Inclusive, eu gostaria muito que o Eduardo Paes liberasse o vale transporte deles, o estudantil, né? Durante as férias, né? Porque para ir para a praia do Rio de Janeiro hoje, você precisa pegar 2 ônibus para ir, 2 para voltar. Então, só para ir à praia sem beber um mate, você vai gastar em torno de R$20. Evidente que um jovem de periferia não tem R$20 por dia nas férias. Mas se ele pula a roleta para ir para a praia, ele já chega na praia cometendo um crime, uma infração, né? E aí ele perde o controle. Os arrastões que ocorrem no Rio de Janeiro, você sabe disso, eu sei, mas quem está nos vendo não sabe. Não são de jovens do Pavãozinho, nem da Rocinha, nem do Vidigal, nem de jovens do Chapéu Mangueira. São jovens de Baixada Fluminense, Jacarezinho e Manguinhos. E quando tem porrada, são os jovens dessas comunidades da Zona Sul batendo neles. Aí muita gente confunde com arrastão. Fora as agressões aos idosos. Lógico. Fora as agressões aos idosos quando querem furtar, sim, de qualquer maneira alguma coisa. Extremamente violento. Agora, lembrando que quando a PM implanta a operação para retirar esses jovens do ônibus, a PM já faz isso várias vezes, o Ministério Público do Rio de Janeiro, junto com a Defensoria Pública do Rio de Janeiro, junto com uma emissora de televisão e um grande jornal, se opõem à ação da PM, né? Inclusive... Judiciário também. Sim. Tem um grande jornal do Rio de Janeiro que defendeu com unhas e dentes o direito do menor pular roleta e ir pra praia fazendo baderna, né? É isso aí. Isso é incompatível com o turismo, é incompatível com o verão no Rio de Janeiro, né? Eu acho que pulou a roleta, delegacia, né? Na minha opinião. Vai ficar cheio. Agora fala um pouquinho para terminar sobre o seu canal no YouTube. Cara, eu tô com um canal no YouTube. O meu canal no YouTube é Rodrigo Pimentel, o canal. Mas assim, eu gosto do canal, mas eu prefiro os cortes do Instagram, viu, cara? Rodrigo _ Pimentel, os cortes são... Aliás, isso aqui vai sair uma porrada. Eu vou fazer os cortes antes de você. Eu vou chegar em casa... Não, porque eu te dou o programa daqui a pouco. Pô, eu fiz o corte do Rangel, eu peguei o corte do desembargador Rangel. Foi muito visto, muito visto. Aquilo foi muito visto, né? Os cariocas precisam saber que nós temos um desembargador que pensa daquele jeito. Temos mais, na verdade, mas é bom, porque a gente acaba entendendo que o judiciário é todo igual, né? Tem gente muito boa no judiciário. Vamos ouvir o meu caro Brinquinho. Bota o Rodrigo falando sobre a morte de um turista, por favor. A morte do turista argentino, que não foi morte. Na verdade ele foi ferido, né? Foi ferido, mas foi gravemente ferido. Gravíssimo. E a questão o pedido, né, tiro negado em relação à prisão do autor, que depois foi revisto. Não sei se foi em função do que o Rodrigo também pediu, muita gente pediu,
Mas muitos juízes e desembargadores mandaram recado para você. Mandaram. Sim, é a central de audiência, né? Não, ele pediu no plantão judiciário. Plantão judiciário é o termo. Vamos lá. Bota aí. Impossível não ficar indignado com a justiça do nosso país. A Polícia Civil do Rio de Janeiro, em tempo recorde, aliás, identificou 4 suspeitos da morte do turista argentino, que foi assassinado semana passada num dos acessos ao Cristo Redentor, na frente da sua família. E os identificados pela Polícia Civil, os suspeitos, todos eles possuíam anotações penais, inclusive por homicídio. Aliás, mais de 20 anotações. Eles foram reconhecidos por testemunhas e eles dominavam o território da facção, do Comando Vermelho, tá? Então a Polícia Civil pede a um juiz de plantão a prisão preventiva desses bandidos. A prisão preventiva, um dos requisitos da prisão preventiva é a aplicação da lei. É para que o bandido não fuja. E o Comando Vermelho possui uma ampla rede interestadual de apoio, tá? E esses bandidos certamente irão fugir. Todo mundo sabe disso, menos o juiz de plantão. Certamente ele desconhece essa realidade. Aliás, juízes normalmente são desconectados das realidades, viu? E esse juiz entendeu que não era matéria urgente. Agora, como explicar para familiares desse turista argentino, como explicar para a sociedade que prender fascínoras, assassinos covardes não é matéria urgente? Se esse juiz estivesse de plantão e a vítima não fosse um turista argentino, fosse um filho de um juiz, a esposa de um desembargador, o sobrinho de um ministro do STJ ou do STF, a canetada desse juiz certamente seria diferente. Porque juízes não se entendem como servidores públicos, não se sentem pertencentes a uma sociedade. Juízes não percebem que o Brasil é o país mais violento do mundo e que a prisão de assassinos é sempre urgente. Então está aí a minha indignação e eu não vou dar o nome desse juiz, não. Por quê? Porque esse juiz reflete exatamente o que a sociedade brasileira pensa a respeito do judiciário do país. Omissos, desconectados e com os maiores salários do planeta. Não se sentem servidores públicos. Lamentável, não venha para o Rio de Janeiro, porque se você for assassinado, um juiz vai entender que não é urgente a prisão dos bandidos. Eu faço uma campanha pesada para não vir o Rio de Janeiro, viu, Tchau? Todo mundo me critica por causa disso aí, mas... Falo sobre qual dessa frase. Eu falo sobre isso, eu falo... Mas eu também falo muito no meu Instagram, mas... Ô, Tchau, lembra de um detalhe aqui? Quem está mais atento com o mundo do crime, você, a gente lembra, a gente tem boa memória. Cara, foi do lado da favela, onde um italiano foi morto, entrou de moto há 8 anos, tá? Não é uma favela perigosa, não. Não é. Escondidinho. Não é. Então, assim, e aí a minha indignação com o prefeito Eduardo Paes, hein? Porque as entradas das favelas do Rio de Janeiro poderiam estar sinalizadas. Cuidado, área de risco, cuidado, zona de guerra. Não é colocar uma coisa bonitinha, atenção, comunidade. Vila do João. Ninguém vai entender. Porque ele lembra a Vila do João até te engana. Você olha, você é de São Paulo, você pensa assim, São Paulo tem muito bairro com nome de vila, né? Aí você é paulista, você vai ali, Vila do João, opa, isso aqui dá para entrar. Você chega ali, tem 15 bandidos de fuzil. Então, só naquele local da Vila do João, onde os torcedores do Santos foram baleados, né? No jogo do Santos com o Botafogo, tem muito tempo, só naquele local ali, um engenheiro foi assassinado, um médico foi assassinado, a filha de um cara de Minas Gerais, lá de um turista, tomou um tiro no ombro. Só no local. Então, olha a quantidade de pessoas que a Prefeitura do Rio de Janeiro está matando porque não tem um vereador com coragem de propor uma lei municipal exigindo placa. Mas não é placa fofinha, não. Porque tem um montão de gente, Pimentel, dá para colocar uma placa fofinha? Não. A placa fofinha não vai chamar minha atenção. Tem que ser uma placa contundente. Atenção, perigo, danger, o que for ali, sabe? Se entrar aqui... Mas aí acha que afeta mais ainda a imagem da cidade. Só pode ser isso. Caguei. Eu estou preocupado em preservar vidas humanas. Se o Eduardo Paes está preocupado com a cidade, com a imagem, caguei. Eu estou preocupado que não morram mais pessoas. E não morre só turista não, Chau. Morre uma porrada de gente aí, do Rio de Janeiro mesmo. E antes mesmo do aplicativo. Antes do aplicativo já tinha caso, né? E não só aqui, em Niterói também, viu? Tem uma pegadinha ali quando você sai da Alameda São Boaventura. Da Alameda, né? Quando você vai para a região oceânica, que te manda para uma favela com fuzil. E aquela atriz ali da Globo, Viradouro.
Exatamente. Aquela atriz da Globo... Eu fiquei no meio de um tiroteio na Viradouro. Nossa. É mesmo, é? Pela madrugada. E eu já caí ali, sem querer, viu? O aplicativo me mandou mesmo. Eu peguei a Mário Viana, mas... Será que está sinalizado ali hoje? Eu sou de Niterói. Não, acho que não, porque eu estive lá outro dia e não está bem sinalizado, não está não. Mas eu sei. Então eu corri o risco de entrar ali para poder sair na Mário Viana e pegar ali a Rua do Salesiano, Santa Rosa, Roberto Silveira e Ponte. Sim. Mas, enfim, eu acho que o podcast foi importante. Eu acho que o pessoal sinaliza, né? Sinaliza pedindo mais conversas nesse sentido, para poder, né, porque a gente não vê na televisão esse tipo de programa mais. Na verdade, é a rede social. É a rede social, por isso que aí eu botei ontem, até botei sobre quando eu entrevistei aqui a jornalista Cristina Graham, ela falou sobre a ditadura da toga, do receio que as pessoas têm de falar. Como você estava no seu relatório, chegaram a citar, entendeu? Sim. E aí o pessoal fala, não, porque se você ficar falando isso, o Xandão, Alexandre... Porra, é o básico, cara. Mas entendeu? Do Xandão nunca falei mal, não, viu? Deixa claro aí. Mas assim, do Dino, quando ele era ministro da Justiça, eu falava muito dele, viu? Porque aquela entrada dele no Complexo da Maré. O que ele foi fazer lá? Cara, ele foi visitar uma ONG, se eu não me engano, mas... E eu não me incomodo de ele ir, tchau. Eu só acho que ele tem que explicar para a sociedade. Ele não explicou, não. Ele tem que deixar muito claro como ele chegou ali. Porque você só chega ali se você comunicar o tráfico. Então, ele tem na equipe dele um interlocutor para falar com o tráfico, ou então ele falou com a ONG é interlocutora, sabe? Eu acho que isso tem que deixar claro, porque, aliás, seria legal que muitas autoridades fossem lá, né? Aliás, o governador Cláudio Castro também foi no Alemão, mas que a sociedade tem que saber as circunstâncias dessa ida, né? Eu gostaria muito de saber se o Dino, nessa ida dele à Maré, se ele viu uma barricada e qual foi a ação que ele tomou depois que ele viu a barricada. Será que ele viu a barricada e prevaricou e não fez nada em função da barricada? Sabe? Porque, pelo que eu sei, onde ele entrou, mais ou menos uns 40 ou 50 metros à frente tem barricada. Será que ele viu e ele cagou? Foda-se, eu sou ministro da Justiça, isso não me interessa. Será que ele viu alguma arma, algum fuzil? Vamos ver. E a outra questão, Tchau, tem um deputado federal lá em Brasília que está propondo a criminalização da barricada, né? O BOP está tirando 90 toneladas de barricada por semana, né? Só a operação para retirar a barricada. Constrói de novo. Mas você devolve pelo menos ali durante uma semana ou duas a dignidade para o morador, né? E a barricada, tchau, ela não é mais para obstacular o blindado, o caveirão. Acabou isso. A barricada existe hoje para delimitar o território da facção. Até aqui eu posso cobrar tudo de todo mundo. Então tem favela onde o caveirão nunca botou o pé e tem hoje barricada lá, e essas barricadas são obras de engenharia, viu? E o BOP não, o COI, Comando de Operações Especiais hoje, é a única polícia do mundo, tá? Nem Israel tem essa porra, que tem uma unidade de engenharia para retirar a barricada. São trilhos de trem? São trilhos fincados, às vezes, 1,20 m de profundidade. Para tirar é uma... Para tirar, não. E qual é o policial qualificado para retirar isso? Tem que usar explosivo, britadeira, material de engenharia. Então, hoje, pouca gente sabe, eu vi na página do COI semana passada, o Coronel Batista está comandando o COI, né? E eu vi na página do COI, é o Comando de Operações Especiais, é a unidade que comanda o BOP, está em cima do BOP. O COI formou uma turma de 20 policiais ou 30 policiais especialistas em retirar a barricada. Isso é vergonhoso. Ir e vir. Uma polícia possuir uma unidade para retirar a barricada é sinal de que está tudo muito, muito errado, né? Sem dúvida. Perfeito. Meu amigo, obrigado, irmão. Eu que agradeço aí a conversa, o bate-papo, e você que é seguidor aqui da página, se inscreva no canal do Tchau, dê o like e compartilhe esse nosso bate-papo, ok? Muito obrigado, Rodrigo Pimentel. Até já.